Oi gente, meu nome é Sandro Murta, eu sou professor de inglês há 30 anos. Esse é o primeiro vídeo do canal, espero que vocês gostem. E se vocês curtirem, por favor, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal, ok? Let's go! Então gente, a gente vai começar falando a respeito do velho verb to be, que você já estuda desde lá do sexto, sétimo, oitavo, sei lá, quase todos os anos a gente acaba vendo esse velho verb to be. A questão é a seguinte, primeira coisa que você tem que guardar dele, significados. Ele tem sempre dois significados que são estes aqui, ó. Se você tem verbo to be, ele pode significar ser ou então estar. Aí você vai perguntar para mim o seguinte, bom, quando é que eu vou saber, quando eu vou entendê-lo como ser, ou então como eu vou entender esse verbo como estar? A questão é a seguinte, dá uma olhada nessas duas frases que eu já coloquei aqui para você. A número 1, eu digo aqui, he is American. Quando eu falo he is American, o que eu estou dizendo na verdade é o seguinte, ele é americano. O único conceito, a única tradução possível aqui vai ser essa, de ele é americano. Não faz sentido colocar uma tradução do tipo ele está americano. O cara está americano hoje, ontem ele estava japonês e amanhã ele vai estar francês? Não, não é assim que funciona. Então quando eu falo he is American, a ideia é a seguinte, ele é americano. Portanto, essa ideia fixa que você vai ter aqui. É o número 1, certo? É o verbo ser. Dá uma olhada agora na número 2. He is tired. Quando eu digo, primeiro, essa palavrinha tired significa cansado ou cansada. Portanto, quando eu falo he is tired, pensa, qual vai ser a melhor tradução? Ele é cansado ou ele está cansado? É a segunda, né? Ele está cansado porque o cara não é cansado a vida inteira dele. Então ele está cansado. É uma coisa mais temporária, né? Tá a frase aqui, he is tired. Nesse caso, a tradução, ele está cansado. Portanto, essa 2 está mostrando esse significado aqui de estar do verbo to be, tá? Então isso é uma coisa muito importante para você guardar, senão a sua tradução, quando você for fazer uma tradução, vai começar a ficar um negócio sem pé nem cabeça. Gente, agora aqui a gente vai fazer a conjugação do verbo to be no presente. Olha o que vai acontecer. Se eu digo que eu sou ou eu estou alguma coisa, eu vou fazer isso aqui, I am. Aqui eu estou falando eu sou ou então eu estou. Guarda, aliás, uma outra coisa importante. Isto aqui, I, you, he, she, it, we, they, isso são pronomes, tá? Isso não é verbo, gente. Pronomes, ó. I, you, que pode ser você ou vocês, funciona no singular ou no plural. Nada de colocar yous, nada de colocar plural ali, não existe isso. He, ele, she, ela, it, que eu utilizo quando eu estou falando de algum objeto, ele funciona como se fosse ele ou ela, mas quando eu estou falando de uma coisa, por exemplo, eu estou falando dessa caneta aqui, eu não vou me referir a ela como he ou she, e sim como it. Eu estou falando de um livro, it. Estou falando de um violão, it. Tá? We, tá? Nós. E esse último aqui, they, que funciona como plural do he, do she ou do it. Ou seja, esse aqui você traduz como eles ou elas. E as formas verbais correspondentes são as seguintes. E por último, they are. Importante você lembrar o seguinte. Todos eles podem ser traduzidos. Vamos pegar um exemplo aqui. She is. Eu posso entender essa frase. Uma frase. She is beautiful. She is pretty. Ela é bonita. Ela está bonita. A ideia é essa, tá? Você vai ter que ver o contexto, como a gente já falou anteriormente. Bom, as formas são essas daqui, e aí você repara o seguinte, no português a gente tem várias formas. Por exemplo, eu tenho que falar, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu tenho 6 formas. E olha só no inglês como é que é muito mais simples. Eu tenho aqui uma forma, am, outra aqui, are, e outra aqui, is. Ou seja, se você está conjugando o verbo to be no presente, você tem só am, is, ou então are. Essas são as formas que você tem do verbo to be no presente. Agora a gente vai tratar, gente, do seguinte, das formas afirmativa, interrogativa e negativa com o verbo to be. Porque o que acontece? Às vezes você está fazendo uma afirmação, quer dizer que alguma coisa é isso ou é aquilo. Às vezes eu quero perguntar, então eu não tenho certeza daquilo, eu quero perguntar. Por vezes eu quero fazer uma negativa. Eu já coloquei uma primeira frase aqui, olha só. She is an actress. Essa palavra aqui é actress, ok? Actress, atriz, tá? Então quando eu digo she is an actress, eu estou falando, ela é uma atriz. Lembra daquela história? Não faz sentido eu traduzir isso como está. Ela está uma atriz? Ficou péssimo. Então ela é uma atriz.
O que acontece no inglês para você fazer interrogativo é o seguinte, existem duas coisas que você tem que fazer obrigatoriamente. A primeira, similar ao português, você tem que colocar o ponto de interrogação e aí nenhuma novidade. Só que também tem um outro detalhe que é o seguinte, você vai ter que jogar este verbo aqui, o seu verbo to be, seja em qual forma ele aparecer, aqui no caso é isso, ele vai ter que aparecer na frente do sujeito da tua frase. Como é que eu vou descobrir o sujeito? Isso aí leva lá as tuas aulas até de português. Eu tenho uma frase, she is an actress. Se eu cobrir isso aqui, é um sujeito, porque eu vou falar, quem é uma atriz? Resposta, ela, tá? She. Então o que vai acontecer na interrogativa? Você já sabe que tem que botar o ponto de interrogação e jogar esse is para frente do teu sujeito. Então a minha interrogativa vai ficar da seguinte forma. Isso aqui é a interrogativa correta para eu falar. Ela é uma atriz? Tá? Então eu fiz as duas coisas que eu falei antes, recapitulando. Coloquei o ponto de interrogação e joguei o verbo para frente do sujeito. Agora, eu também posso querer negar. Eu posso falar, ela não é uma atriz. Para eu fazer ela não é uma atriz, eu vou fazer isso aqui. She. Quando eu falo she is not an actress, eu estou falando ela não é uma atriz. Aí você pode falar assim, ah não, pera professor, mas eu já vi alguém falando de outra maneira, que não era com esse is not. O que você provavelmente viu foi o seguinte, existe uma coisa que a gente chama que é a contração. Eu pego esse is, imagina que isso aqui é o is, e pego esse not, imagina que isso é o not. E junto os dois numa frase, numa palavra só. Portanto, is not, eu junto e vai virar isso daqui, ó. Assim ficou a minha negativa. Alguém pode perguntar, mas qual é a diferença se eu fizer assim, she's not an actress, ou se eu falar she isn't an actress? Nenhuma diferença, gente, não tem diferença. A questão é só o seguinte, quando eu falo assim, she's not an actress, soa um pouco mais formal, mais neutro a sua frase. E quando eu falo she isn't an actress, é mais a linguagem do dia a dia, a conversa. No dia a dia você conversando na rua, na escola, com teu amigo, com alguém, você vai falar geralmente isn't, tá? Então, essa é a ideia da negativa. Ainda falando da forma negativa, gente, o exemplo anterior que eu dei foi utilizando is, tá? Vamos colocar aqui utilizando am. Então você vai falar, por exemplo, eu quero falar aqui, eu não sou japonês. O que eu posso fazer em termos de contração aqui? Cuidado, não dá para você juntar o am junto com o not. O máximo que você pode fazer em termos de contração aqui é isso, ó. I'm e deixar not e aqui Japanese, tá? Não tenta contrair isto com isto, tá errado. O outro caso, vamos botar utilizando are. Contração que eu posso fazer é similar a que a gente havia feito com is. O que eu posso fazer é isso aqui, eu pego o are not e faço aren't. Ou seja, isso aqui é o are, isso aqui é o not. Juntei are not, criei uma palavra só que vai ser aren't, tá? É isso que vai acontecer nas contrações, ok? I'm not, e aqui na outra, they are not, que virou aqui I'm not, e aqui they aren't. É isso que vai acontecer em termos de contração. E uma outra coisa importante também, gente, você tem que aprender a dominar o que a gente chama de short answers. O que são essas short answers? Respostas curtas. Imagina que tem uma conversa e alguém te pergunta assim, are you, vou trocar essa caneta porque essa daqui tá uma droga, como você pode ver, vou pegar outra aqui que não tá dando, olha lá. Mas a pergunta é, are you a student? Então a pergunta é a seguinte, você é um estudante, você é um aluno, sei lá, de algum lugar? Se você quer dizer que sim, você quer falar, sim, eu sou, yes, I am. Acabou a sua resposta curta, é só isso aqui. Mas, sei lá, de repente você não é aluno, então você quer falar, não, eu não sou, tá? Yes, I am, e aqui, no, I'm not. Não tem problema de ficar claro ou não. Aqui você pode fazer a contração se quiser, não é uma coisa obrigatória. Eu poderia ter falado, no, I am, como está aqui, no, I am not, ou posso fazer a contração e fazer simplesmente no, I'm not. Vou dar só mais um exemplo aqui de, ainda falando das short answers. Se eu pergunto isso daqui, is she your sister? Eu estou perguntando, ela é sua irmã? Pode ser que sim, pode ser que não. Resposta curta. E eu posso fazer uma negativa, eu vou falar, não, ela não é. No, she isn't. Só para fechar então. Is she your sister? Ela é sua irmã? Yes, she is. Sim, ela é.
No, she isn't. Não, ela não é. Tá? Então, é dessa maneira que funcionam as respostas curtas. Short answers. Só mais um detalhezinho importante, gente. Aqui eu posso terminar fazendo uma contração. Por quê? Porque isso aqui é uma short answer negativa. Agora, aqui eu não poderia fazer isso aqui não, ó. Yes, she's. Não faz. Já vi muita gente fazer isso daqui. Eu dou aula há 30 anos, igual eu falei antes, e não dá pra fazer isso aqui. Tá errado. Esquece isso daqui. Isso é errado. E aqui tá certo. Tá? Então, acho que foi a respeito de short answer. Então é isso, gente. Essa foi a aula sobre o verbo to be. Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E é isso. Até o próximo vídeo, ok? Bye, bye. See ya.